Olá, tudo bom? Estamos iniciando aqui uma série de lives aqui na rede Amigos do Consumidor para podermos falar um pouco sobre os membros da comissão, os membros dessa rede de consumidor, de Amigos do Consumidor, que vem aí para ajudar, auxiliar no combate e na defesa dos consumidores. Hoje, iniciando essa série de lives, a gente vai trazer aqui Daniele Sena, uma grande amiga que atua aí há vários anos no combate da defesa do consumidor. E quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe Menezes, sou também membro magnífico da Rede do Consumidor, Rede Amigos do Consumidor, e pretendemos aqui demonstrar para vocês, mostrar para vocês quem são esses membros. Iniciando hoje, como eu disse, com nossa querida amiga Daniele Sena. Eu já vi que ela entrou aqui. Olá, Dani, tudo bom? Vou lhe chamar aqui agora. Convidar a amiga Dani. Obrigado, Lucas. Obrigado, Raul. Obrigado, André Viriato, pela presença. Lucas também, que é nosso membro magnífico aqui da Rede Amigos do Consumidor. Aguardando aí a chegada de Daniele Sena. Vamos ver se ela ingressa na live. Deixa eu pedir duas coisinhas a vocês. Já te mandei o convite, Dani. Recebeu aí? Deixa eu ver se eu convido de novo. Dani não está conseguindo participar. Vocês me escutam bem? Olá, Dani. Olá, Felipe. Tudo bom? Tudo tranquilo? Boa tarde. Boa tarde. É uma honra iniciar aqui esse projeto da Rede Amigos do Consumidor, principalmente te entrevistando, né, Dani? Inverti um pouco aqui, estou agora entrevistando e é uma honra abrir aqui com você. Apesar de não ser necessário, porque eu sei que todos já conhecem você, por mera formalidade, eu vou mostrar aqui o seu currículo, apresentar o seu currículo e depois eu abro aqui a palavra para você. Então, Daniele Sena, formada em Direito pela Faculdades Integradas Barros de Melo, pós-graduada em Direito Processual pelo curso Luiz Flávio Gomes, professora universitária e de pós-graduação, atuou como advogada da União Europeia, advogada da Secretaria Estadual da Criança e Juventude do Governo de Pernambuco e como gerente de fiscalização do PROCON. Também é nossa membro magnífica da nossa rede Amigos do Consumidor. Então, Dani, é um prazer a gente iniciar aqui contigo e abro aqui esse espaço para suas considerações iniciais. Primeiro, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os colegas que eu estou vendo aqui. Dizer para mim que é uma honra. Quando eu vi que você era o entrevistador, eu fiquei extremamente feliz. Mencionei para você isso via WhatsApp, disse o quanto estava. Nós que já nos encontramos em algumas entrevistas da vida, né? Isso. Então, Verdade. para mim, ser entrevistada por você, um colega que faz parte aí da rede de Amigos do Consumidor, colega da proteção e defesa do consumidor aqui do nosso estado. Dizer que estou extremamente feliz. Espero que seja um bate-papo leve e principalmente esclarecedor. Perfeito, Dani. E assim, para iniciar esse bate-papo, fala mais um pouco de você, Dani. A gente está aqui hoje, nosso objetivo principal é a gente mostrar quem são os membros da Rede Amigos do Consumidor. Então, me fala um pouco de você, quais são suas experiências profissionais na trajetória do direito do consumidor. Tá. A minha vida na área de direito do consumidor iniciou por volta de 2015. Na verdade, eu costumo dizer assim, iniciou quanto servidora pública do PROCON Estadual de Pernambuco.
mas na verdade nós todos, já como consumidores, já militamos, já somos, eu sempre costumo dizer, o consumidor ele é o principal fiscal da lei. Mas como servidora pública do Estado, eu iniciei em 2015, quando à época, antes, em 2014, eu era advogada da Secretaria da Criança e Juventude, e recebi o convite para assumir a gerência de atendimento. Na verdade, a princípio, não ia nem para a gerência de atendimento. Semana passada eu fiz uma live falando um pouquinho sobre isso. Eu tinha sido convidada para assumir uma outra gerência no órgão, mas acabou que coordenei, início de 2015, a gerência de atendimento. E que para mim foi, sem dúvida, uma experiência profissional ímpar, porque é ali onde a gente recebe o cidadão que tem diariamente seu direito violado, o cidadão muitas vezes sem informação, né? O cidadão que chega ali, aquele cidadão que sofreu, seja um golpe quando tentaram fazer um empréstimo, aquele cidadão que comprou um aparelho e queria comprar um, vender o outro. Então, os casos do dia a dia e realmente do consumidor vulnerável que precisa tanto dos órgãos como um todo, especificamente do PROCON, que era o órgão que eu estava, a gerência que eu estava à época de atendimento. Então, para mim, foi uma experiência profissional sem igual. Fiquei 1 ano e meio, depois eu fui para a gerência jurídica do órgão, onde automaticamente a gente passou a ter uma outra visão, que era a visão da análise dos processos em si. Só voltando um pouquinho, antes de ir para o jurídico, Felipe, a gerência de atendimento foi extremamente rica também, porque foi onde a gente iniciou o projeto, que foi o projeto do mutirão dos superendividados. Foi um projeto que a gente começou o primeiro mutirão em 2015 na Assembleia. Era uma ação que era para durar uma semana, acabou que a gente ficou 30 dias, porque era tão necessário, a população precisando negociar. E daí nós fundamos o NAS no PROCON, onde eu tive a honra de ser a coordenadora desse núcleo, que é o Núcleo de Apoio ao Superendividado. E aí depois eu fui para o jurídico em 2016, meado de 2016, depois de 1 ano e meio no atendimento. E depois eu recebi um outro desafio quando eu assumi a gerência de fiscalização em 2019, onde eu fiquei até início agora desse ano. E além, obviamente, do trabalho desempenhado, desenvolvido por essas gerências dentro do PROCON, eu tive a feliz e a grata oportunidade de conhecer amigos extremamente competentes, um deles, inclusive, você, né? Obrigado. A defesa do consumidor me trouxe não só o aprendizado da proteção e defesa do consumidor, mas me trouxe grandes amigos. E dessas amizades, desse trabalho desempenhado no Estado, a gente acabou que desempenhou um trabalho até um pouco maior. Junto com a coordenadora do PROCON estadual da Paraíba, Kessia Liliane, nós fundamos o fórum e, obviamente, os outros colegas do Nordeste, mas eu faço menção à Kessia porque foi uma criação árdua, porque a gente lutou muito para criar um fórum dos PROCONs que o Nordeste não tinha e que, à época, quando criamos, eu fiquei como vice. Na verdade, os 2 mandados eu fiquei como vice-presidente e cheguei a assumir a presidência do fórum. Então, além, obviamente, do trabalho na defesa do consumidor desenvolvido frente ao PROCON, também essa feliz criação do fórum, que é um órgão que representa os PROCONs da nossa região. Perfeito. Inclusive, foi exatamente seu trabalho à frente do PROCON, a qual eu sou testemunha do brilhante trabalho que você fez à frente, do incansável trabalho que você fez à frente do PROCON na defesa dos consumidores. A gente participou enquanto membro, né? Eu participava enquanto membro da Comissão de Defesa do Consumidor por parte da OAB de Pernambuco, você à frente da gerência do PROCON, e eu percebia como era um trabalho tão incansável, de tanta dedicação que você fazia, e permitiu aí que a gente se conhecesse, e hoje a gente está juntos nessa rede Amigos do Consumidor. Percebo então que a tua atuação na área do direito do consumidor ela vem de longa data. Ela vem aí já permeando aí 5 anos, 6 anos, né, à frente dessa luta na defesa dos consumidores. O que o direito do consumidor ele significa para você? Felipe, o direito do consumidor é unânime, inclusive os meus amigos, os meus colegas, né? De PROCONs, da OAB, das defensorias. A gente sempre conversa que quando a gente é picado pelo mosquitinho da proteção e defesa do consumidor, a gente não abandona nunca mais. Quando eu iniciei meu trabalho no PROCON, e foi um desafio, que foi coordenar a gerência, uma gerência extremamente dinâmica, corrida, com um grande volume de atendimento, porque a gente tem uma demanda grande
O PROCON Estadual de Pernambuco é um dos PROCONs que mais atende no Nordeste, ou seja, a população realmente, e aquela população que precisa da informação, que tem seu direito violado, que muitas vezes não consegue pagar um advogado, ou que muitas vezes a situação consegue ser resolvida na via administrativa. Ali a porta de entrada, e muito, muito mais do que a gente falar de defesa do consumidor, eu digo, você fala de cidadania. Então, quando eu iniciei esse trabalho no órgão, e acabou que foi um trabalho que foi além, com a criação do fórum, com a representação do PROCON, na verdade, no Brasil todo, eu posso dizer, eu viajei praticamente todo o Brasil para a gente fazer uma defesa do consumidor, para a gente fazer uma proteção, prezando sempre pelo equilíbrio da relação de consumo, né? Eu costumo dizer que eu sou extremamente novata, na verdade, eu me acho, diante de tantos colegas aí que têm uma experiência enorme, né, de prática da defesa do consumidor, mas é uma defesa que, como eu disse para você, eu acho que vai além do que você, inclusive, está à frente de algum órgão público. O fato, por exemplo, de hoje eu não estar mais no PROCON, né, não significa que eu não faço, muito pelo contrário, eu nunca fiz tanto na minha vida a proteção e defesa do consumidor, e é algo que farei eternamente, porque eu acho que a defesa do consumidor é isso, é você praticar a cidadania. Não é à toa que os PROCONs, inclusive, eu falo muito PROCON porque representei sei da luta diária que estou vendo colegas aqui de PROCONs, o quanto é difícil, às vezes é uma equipe pequena, o trabalho é extenso, requer muito. Então, é uma defesa que depois que entra, não sai mais, independente de você estar exercendo algum cargo público ou não. Perfeito. Só fazendo um registro, eu vi aqui a entrada do nosso amigo idealizador desse projeto, da Redes Amigos do Consumidor, Geraldo Guerra. Então, parabenizá-lo por esse projeto, parabenizá-lo por esse canal, por essa Rede Amigos do Consumidor, para que a gente possa cada vez mais debater e trabalhar exatamente na defesa dos consumidores, porque é exatamente como você falou, é um projeto, é um trabalho de cidadania. Você trabalhar na defesa do consumidor é você ser cidadão e trabalhar em prol desta cidadania, desta continuidade dessa cidadania. É engraçado, Dani, eu tô me sentindo íntima, que eu estou chamando de Dani, tá, Dani? Espero que você não... Mas, olha, deixa eu dizer, não me chame não, porque me chame de Dani, não me chame Daniela não, porque eu vezes, quando as pessoas estavam com raiva de mim, elas me chamavam Daniela. Eu brava me chamava de Maria Daniele. Pode me chamar de Dani. Então, maravilha. Eu percebo muito isso, que a gente tem no PROCON e na atuação do PROCON, é você trazer para a prática esse trabalho de cidadania, exatamente como a gente está falando aqui. Eu sou professor de Direito do Consumidor e eu falo muito nas aulas. A gente tem a previsão de direito de consumidor enquanto vulnerável lá na Constituição Federal. A gente não fala, inclusive, no nosso Código de Defesa do Consumidor, não, porque se a gente vai trazer da Constituição Federal o conceito mesmo de consumidor e essa previsibilidade, que exista um diploma, que exista um código que proteja o consumidor, obviamente a gente está trazendo ele como uma figura mais fraca em qualquer relação. E aí, a partir do momento que a gente tem a consolidação do Código de Defesa do Consumidor para trazer essa vulnerabilidade expressa do consumidor, deste elo vulnerável, às vezes isso não perpassa aquilo que está no código. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente vê essa leitura da vulnerabilidade do consumidor, quando a gente vai para a prática, a gente se depara com várias situações que isso não acontece. E é exatamente, talvez, o principal papel do PROCON que eu tenho visto ao longo dessa caminhada que eu tenho atuado na defesa do consumidor, que eu tenho mais percebido é exatamente isso. É como o PROCON atua para, primeiro, sobreelevar e trazer para a perspectiva prática que realmente o consumidor ele é um elo vulnerável, que o consumidor merece respeito e, principalmente, equilibrar essa relação de consumo tão desigual. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer. Eu acho que é isso um pouco, talvez, o pilar do PROCON. Você me corrija se eu estiver errado. Felipe, exatamente. Só fazendo um pouquinho antes de entrar, eu quero agradecer, Geraldo, né? Pela oportunidade de a gente formar uma rede tão bacana. E aí você ter profissionais, quando eu digo diversificados, obviamente, profissionais que fazem parte da OAB, da Defensoria, de PROCONs, cidadãos como eu, por exemplo, onde a gente possa trazer a discussão, uma discussão exatamente no ponto que você colocou, né?
trazendo a questão da vulnerabilidade desse consumidor, e essa vulnerabilidade não sou eu e não é você que está dizendo. É o código que diz. Um código recente, um código jovem, que vai fazer 30 anos agora, mas um código tão completo. A gente tem uma lei, uma das leis mais avançadas, falando a nível mundial, quando a gente fala de defesa do consumidor. Contrapartida, a gente nós nos vimos numa situação tão difícil agora, durante essa pandemia, quando a gente teve que trazer muito mais a discussão aqui do equilíbrio da relação de consumo e, obviamente, a gente colocando esse equilíbrio da relação de consumo, botando aquelas partes, o consumidor como a parte vulnerável, sem esquecer, obviamente, que quando você fala em equilibrar essa relação, você tem aí uma parte que é o comerciante, o fornecedor, o consumidor, e você tem algo que foi ofertado, seja um produto ou um serviço, diante de tantas situações, inclusive, que mesmo tendo um código jovem, mas tão completo, tão em destaque a nível mundial, mas que nos vimos em muitas situações onde tivemos que ser editadas aí novas normas, né, para que a gente pudesse dirimir conflitos aí durante a pandemia. Então, a gente hoje está falando, inclusive, tudo que você colocou muito bem, quando você traz a questão da Constituição, quando você traz a questão da vulnerabilidade desse consumidor, quando a gente se vê numa situação de pandemia, e a gente vê, inclusive, de certa forma, em algumas situações, a falta da lei para regular aquilo, em tantas outras, a existência dela, mas você vendo aí medidas provisórias que foram publicadas, colocadas em vigor, e uma discussão tão grande sobre do que é esse novo mundo. E se a gente for ver tudo, de certa forma, permeado e rodando aí na relação de consumo, né? Como é que vai ser esse novo mundo? Se você falar sobre o novo mundo, você traz uma discussão de proteção e defesa do consumidor. E a questão do PROCON, você colocou muito bem, a gente cita muito, a gente tem órgãos, inclusive nosso estado, né, o quanto é rico de termos órgãos tão bem representados e termos rede de consumidores, temos aqui os amigos do consumidor, que é exatamente você ter profissionais de vários ângulos, com várias visões, trazendo uma discussão legal, uma discussão com direcionamento, que é a proteção e defesa do consumidor e o cumprimento das leis, das normas legais consumeristas. Mas o Estado que é tão bem representado porque tem tantos órgãos e tantos profissionais competentes da área. Perfeito. E muitas pessoas perguntam o porquê da criação da Rede Amigos do Consumidor. Gente, principalmente para vocês que talvez já se familiarizam muito com a área de direito do consumidor, talvez que já tenham aí acesso ao Código de Defesa do Consumidor, é de suma importância, não que só tenha a Rede Amigos do Consumidor, mas que vários outros grupos, que várias outras associações sempre façam esse debate e façam esse encontro de amigos do consumidor, encontro de pessoas que estão enlutadas, de pessoas que estão aí juntas para que realmente façam a defesa prática do consumidor. Porque a gente não pode deixar o Código de Defesa do Consumidor ele ser obsoleto. Vou trazer um exemplo bem prático. A gente esse ano está trabalhando tanto e fazendo uma divulgação tão maciça sobre o direito, sobre a questão do sobreendividamento, né? Que é para trazer um capítulo novo aí para o nosso Código de Defesa do Consumidor. Nosso Código de Defesa do Consumidor tem 30 anos. É novo. Ele é um código completo, ele é um código que, se você for comparar ele com várias outras legislações do mundo afora, ele é muito completo, ele serve de exemplo para muita gente. Só que ele precisa acompanhar o mundo moderno, ele precisa acompanhar essas evoluções, e é por isso que esses grupos que atuam nessa defesa dos consumidores, eles precisam existir. É o exemplo do nosso grupo aqui, Redes Amigos do Consumidor, para que a gente possa sempre estar debatendo nesse sentido. Você falou muito bem da pandemia. A gente teve aí, nesse momento de pandemia, infelizmente, algumas subversões aos direitos do consumidor. Eu tenho visto isso. Algumas questões que retiraram direitos do consumidor, deram mais poderes aos fornecedores, talvez aí uma inversão, inclusive, desse princípio de vulnerabilidade que a gente encontra lá no artigo 4º. Mas o que é que você tem visto? Qual é a sua visão a respeito dessa pandemia, o que trouxe para o nosso Código de Defesa do Consumidor, para essa relação consumerista? O que é que você tem pensado a respeito, Dani? Felipe, novamente, deixa eu só dar um oi aqui. A gente tá vários amigos aqui da rede, Gabi tá aqui, Carol, Cazé, são todas aqui da rede do Amigos do Consumidor.
Tem vários amigos meus aqui, Márcio, Geraldo, já falei com você, Raquel, Mazu. Bom, super, só gente bacana aqui. Entrou até Érica uma do aluna Promundo, minha aqui, Ismaire, aluna minha. Obrigado pela presença, Ismari Ismaire. e Tenório, só para dar um alô, pessoal. Mas aí, você falou uma coisa, né? A questão dessa pandemia. Eu escrevi um artigo, foi publicado acho que faz mais ou menos um mês, que o nome do artigo era exatamente O Novo Mundo. E começou essa discussão, né? O novo mundo, e como é que vem essa relação de consumo. Será que o consumidor... Aninha, um beijo, minha amiga de infância. Aninha. Então, assim, deu muito essa discussão, né? Como é que vai ser esse novo mundo? O consumidor mudou, a relação de consumo mudou. Você falou uma outra questão, que é é, a vulnerabilidade do consumidor ante normas que tiveram que ser publicadas, como, por exemplo, a medidas provisórias, como a 948, a 925, que a gente trata a questão de viagens, das passagens, né, aéreas, das viagens aéreas, que a gente trata sobre a questão do cancelamento de eventos, buffets, turismos, de modo geral, e que, de certa forma, a gente viu muita retirada do direito do consumidor. E quando a gente traz, e a gente bota o ponto aqui, equilíbrio da relação de consumo, a gente sabe, inclusive, diversos órgãos de proteção e defesa do consumidor encamparam, fizeram a campanha, vestiram a camisa que era contrato, não é só papel, contrato tem rosto, contrato tem família, que era exatamente isso no início da pandemia, incentivando as pessoas a tentar acordar, a tentar conciliar. Obviamente que você, como consumidor, que está passando por uma situação financeira difícil, e aí você trouxe uma outra discussão extremamente importante, muito mais do que sair só para uma discussão da Câmara de Deputados, da esfera política em si, mas você informar, e eu acho que o ponto-chave para tudo está aí, é o consumidor, é o cidadão informado. E aí, falando do endividamento, a gente tem aí um PL, né, um projeto de lei 3515, que nós vestimos também a campanha até agora não entrou em pauta, numa situação que a gente tem aí mais de 60 milhões, isso era um dado antes da pandemia, de cidadãos endividados, mais de 30 milhões de superendividados. Veja, quando a gente fala de um superendividamento, a gente fala daquela pessoa que não tem dinheiro para pagar os custos básicos que você fala, que é moradia, que é alimentação, que é uma água, que é uma luz. E que a gente sabe que essa situação se agravou com a pandemia. Na verdade, a gente vai viver uma situação muito séria e indo até além do que a relação de consumo. A gente já vive uma situação séria de saúde, já vive uma situação séria financeira, mas isso tende a se agravar e essa pandemia ela vai trazer para o consumidor, de modo geral, para o direito do consumidor, as relações de consumo, sequelas que vão perdurar por muito tempo. Então, tudo isso que eu coloquei aqui, falando um pouquinho lá, quando eu disse, eu publiquei um artigo falando do novo mundo, primeira coisa, o consumidor ele precisa estar informado. Ele tem que saber o direito que ele tem, né? Se você não sabe, se você não conhece o direito, você não pleiteia, você não fala. Então, é preciso trazer essa discussão. E que bom essa rede está fazendo. Que é você sair unicamente de achar que quem discute direito do consumidor é só dentro de uma sala de aula, você sabe disso como professor que é, ou dentro de algum órgão público. Isso é uma discussão que você tem que trazer para o cidadão. Tem que trazer através, seja de audiência pública, seja através de redes de amigos do consumidor, como a gente faz aqui. É você trazer vários profissionais, é você discutir relação de consumo, imaginando aquele consumidor que comprou aquela passagem aérea, que programou aquela viagem a todo custo, que comprou numa tarifa promocional, que planejou aquela viagem para a Europa um ano antes, que pagou parcelado. Obviamente, pensar naquele comércio, naquela empresa que está passando por uma situação financeira difícil. Todos nós fomos pegos de surpresa. Tivemos, no meu artigo eu digo isso, a gente evoluiu, teve que fazer em meses o que talvez a gente pensasse que a gente teria anos para planejar e executar. Então é um mundo diferente, mas eu acho que tudo gira em torno da informação, da educação, para que a gente tenha aí uma relação de consumo literalmente equilibrada. Perfeito. Você falou no início da live isso, e é uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos. O maior fiscal é você, consumidor. O maior fiscal é você, consumidor. Então você precisa entender os seus direitos.
Você precisa saber quais os seus direitos. Porque se você não souber, você não vai pleitear o direito que você merece. E uma coisa que é interessante, falando um pouco mais sobre a pandemia em si, é que a gente, além dessa subversão que a gente teve, além de a gente ter tido direitos do consumidor, talvez tolhidos em alguns momentos, não vou generalizar, mas em alguns momentos tolhidos. Óbvio que a gente precisa aqui atender uma série de finalidades, a gente precisa atender uma série de preocupações que também permeiam esse momento. Mas, diante desse momento tão conturbado, tão imprevisível, eu fiz um artigo a respeito disso. O momento ele é imprevisível. O Código de Defesa do Consumidor ele não permite a imprevisibilidade em si. Não confundir pela teoria da imprevisão. Eu acho que aqui a gente está falando para pessoas que talvez já se assemelhem com a questão do direito do consumidor. Mas não trazer a teoria da imprevisão, não trazer a teoria do caso fortuito ou força maior, e sim do rompimento da base jurídica do contrato. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui não, porque é um assunto que vai denotar muito tempo. Mas assim, a gente tem tantos momentos nessa situação de pandemia, tantas situações, melhor dizendo, que a gente viu esses direitos sendo tolhidos, que a gente precisa, cada vez mais, unir forças para trazer aos consumidores as informações necessárias. E, lógico, a gente precisa entender o que é que se passa pelo outro lado. Do outro lado, a gente tem pessoas que são donas dos seus comércios, que também se depararam com situação que elas não previam aquela situação. Elas não imaginavam que aquela situação ia acontecer. Eu vou agora, por exemplo, falar da questão das escolas, que a gente está aí debatendo ao longo dessa pandemia de forma, com uma força enorme para ver o que, é que a gente pode fazer. A gente, em nenhum momento, a gente está aqui brigando, a gente em nenhum momento está recomendando ou forçando, indo para um caminho para que você cancele contratos, para que você rescinda aquele contrato. Não, não é isso. A base tem que ser do equilíbrio. É do bom senso. O momento pede bom senso, o momento pede um equilíbrio. Tudo precisa de um equilíbrio. O Código de Defesa do Consumidor, o princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor é da boa-fé. Então a gente precisa ter essa situação, esse discernimento. Mas qual é a tua percepção, então, ainda mais nesse momento de pandemia, Dani, sobre a criação de rede de amigos do consumidor? E aí eu vou puxar já para uma outra pergunta. O que é rede do consumidor para você pode trazer de benefício para a sociedade? Felipe, eu acho que a gente ficava aqui umas 3 lives se tu colocasse um monte de pontos de assunto extremamente importante, né? Discussão sobre os contratos escolares, Verdade. aquilo do que é o contrato contínuo, o que é o contrato eventual, onde é que cabia a rescisão, onde é que o consumidor podia cancelar ou não esse produto. Foram dúvidas que permearam no início, continuam até o momento. Um ponto que você colocou aqui, a questão educacional, trouxe outras discussões que ficaram até tão escancaradas, que é também a questão da própria desigualdade que a gente ainda tem. Hoje eu estava vendo essa discussão exatamente de algumas escolas em outras regiões aqui do país, escolas particulares que já voltaram às aulas presenciais, enquanto às vezes a gente tem o setor público que ainda se encontra uma deficiência muito grande para que a educação chegue para esse consumidor. Então, assim, pontos que a gente ficava aqui, nosso colega Rafa acabou de entrar aqui, um dia desse ele me ligou, a gente ficou horas debatendo sobre um assunto, e é exatamente isso, sim. São questões, eu acho que a pandemia, ela acabou que escancarou tanta coisa que já existia, a desigualdade já existe, a gente já tem um problema sério de falta de informação, muitas vezes do não cumprimento da própria legislação, quando a gente fala na defesa do consumidor, isso ficou talvez mais escancarado, mais claro, e trouxe a discussão, inclusive trazendo outros agentes para isso, que era trazer o próprio consumidor para essa discussão. Ele sair de uma figura exatamente unicamente como reclamante, de tratar como se fosse unicamente um problema, um problema individual quando você compra o produto, quando você quer cancelar, quando você teve um problema com a academia, com a escola, mas vamos imaginar um problema coletivo, né? É uma discussão que a gente traz num âmbito muito, muito maior. E para mim, rede de amigos do consumidor é exatamente isso, é você trazer para uma discussão. E aí, principalmente, eu acho que essa discussão ela tem que ser no sentido educativo. Se a gente faz um trabalho prévio, educativo, se a gente discute esse equilíbrio da relação do consumo, se a gente traz uma discussão, inclusive trazendo à mesa, eu acho que é importante a gente escutar as partes. Você traz uma discussão com os fornecedores,
com o consumidor. Então, você previne que alguns problemas, eu não estou falando em relação à pandemia não, tá, gente? Mas eu estou falando até de dirimir alguns conflitos que ainda permeiam desde o início da pandemia e até agora a questão educacional é uma delas, você sabe disso, e que não conseguiu ser resolvido aí. Então, eu acho que essa discussão, você fazer uma rede, você integrar uma rede, o nome já diz, ninguém trabalha só. Eu acho que o trabalho que o Procon faz, junto com o Ministério Público, junto com a OAB, junto com a Defensoria, junto com a rede de amigos do consumidor, junto com o cidadão, junto com os representantes dos sindicatos, dos segmentos da área, isso só enriquece, só traz uma discussão mais ampla. Você consegue enxergar todos os lados. Você consegue botar na prática a proteção e a defesa do consumidor. Você sair de uma discussão unicamente teórica. Tá, Manu, um beijo para você. Grande Manu, nossa Manu. Conselheira. E aí, não é, Fernando? Só gente querida aqui. O pessoal, vocês vão entrando, porque ó, eu e Felipe gostam de falar. Então, sintam-se, por favor, todos conosco aqui nesse bate-papo. Então, Felipe, para mim, a rede é isso. É trabalho integrado, é trabalho de maneira educativa e preventiva, é força nesse trabalho, porque eu acho que a defesa do consumidor, obviamente, como eu falei aqui, a gente tem um código extremamente completo, reconhecido a nível mundial. A gente tem órgãos que representam e fazem essa defesa também no país todo, defesa do consumidor. A gente precisa levar um pouco mais isso para o cidadão. E essa discussão, através de uma rede, a gente consegue, através dessa pluralidade, a gente consegue colocar isso no dia a dia, na prática, quando aquele consumidor que se encontra endividado, que fizeram empréstimo, ele não sabe, muitas vezes, nem a quem ele recorrer. Né? Em situações que são, às vezes, que parecem básicas, às vezes, para nós que discutimos a defesa do consumidor. Então, é você trazer esse trabalho, realmente, de defesa do consumidor, de cidadania, discutir e pegar essa teoria e dizer assim, como é que eu faço um trabalho dentro da minha cidade, dentro do meu estado, do país, para que eu mude esse cenário, para que eu mostre que órgãos de defesa do consumidor não é contra a empresa. Muito pelo contrário, a minha academia, a escola da minha filha, todos aqueles serviços, aquele hotel que a gente contrata, a gente quer ele ativo, quer ele bem, prestando um bom serviço. A pandemia, a gente pôde ver, então acho que quando a gente fala de equilíbrio, é dizer, eu preciso de você prestando esse serviço de qualidade, né? E que esses órgãos que fiscalizam, como eu falei, e é contra a empresa, ao contrário. A gente precisa trazer essa discussão e ampliar e mostrar, né, o que é equilíbrio da relação de consumo. Perfeito. Eu acho que a gente deveria... se a gente deixar aqui, a gente vai passar 5 horas falando e a gente não consegue ainda esgotar os assuntos que a gente poderia trazer relacionados ao consumidor. Mas uma coisa que eu acho tão importante com relação ao direito do consumidor é que eu acho uma matéria tão importante que talvez ela deveria ser antecipada para não só ser dada em faculdade. Como é uma questão de cidadania, a gente precisaria que todas as crianças, todos os alunos nas escolas tivessem noções básicas com relação ao direito do consumidor. E talvez esse seja o principal problema, porque elas saem das escolas sem ter o conhecimento básico, elas chegam nas faculdades e aí ela só vai lidar com o direito do consumidor como eletiva em várias faculdades, né? E o que é que acontece? A gente tem a desinformação dos seus direitos. Eu conheço advogados que não conhecem os direitos básicos do consumidor. Eu conheço advogados que eles não entendem quais são os seus direitos. Então não é uma questão somente de ser advogado ou não. A gente precisa trabalhar a matéria de direito do consumidor muito antes. Como o Dani falou muito bem, com uma propriedade incrível, é questão de cidadania. E talvez este também seja um dos papéis das redes de amigos do consumidor. E aqui eu falo redes dos amigos do consumidor, não propriamente a rede de amigos do consumidor que a gente está aqui hoje. Eu estou falando todas as redes que estão na defesa, que estão na luta dos direitos do consumidor. Este talvez é um dos papéis que a gente precisa levar esses conceitos básicos de consumidor, o que é consumidor, quem são os fornecedores, quais os direitos do consumidor, quais as responsabilidades dos fornecedores,
lá para o início daquela situação, para o início da grade, que é quando os alunos estão no colégio. Todo mundo é consumidor, pessoal. Todo mundo é consumidor. Se você vai ali comprar um bombom numa vendinha, você é consumidor. Então você precisa entender os seus direitos. Eu acho que esse talvez seja o principal papel de todas as redes que auxiliam na defesa do consumidor, como a gente está tentando fazer aqui na Rede Amigos do Consumidor. Dani, continuando aqui, eu estou com um roteirozinho aqui para fazer algumas perguntas para a gente conhecer um pouco melhor você, que é também mais um membro aí magnífico da nossa Rede Amigos do Consumidor. O que é que você viu e que você sentiu que talvez vá mudar com essa pandemia? Principalmente na... Foi, deu uma cortadinha, voltou, foi. Tá, mas eu entendi a pergunta, Felipe. Deixa eu só fazer uma observação. O Geraldo colocou aqui, ó, quase 99% das relações são de consumo. E dados do CNJ, mais de 85% dos processos que tramitam judicialmente são de relações de consumo. E aí teve uma amiguinha, você falou aqui, ó, a questão de você levar direito do consumidor, isso teria que estar dentro das escolas, né? Na infância, teve uma amiguinha da minha filha que entrou aqui para assistir a live, que ela botou: oi, tia Dani. Então, assim, é exatamente porque eu discuto, eu trago a defesa, trago a discussão para dentro da minha casa. Eu tenho duas filhas. E é exatamente isso. Eu acho que direito do consumidor, você acorda e você dorme consumindo. Você que tem comércio, você é, boa parte também, consumidor. Você vende algo, mas você compra. Você consome água, consome luz, você compra alimento. Você às vezes paga um plano de saúde, você viaja, né? Então é exatamente isso. Todos nós somos consumidores. Então isso tem que ser discutido. E criança é algo assim extraordinário, né? Porque a criança, para mim, é o maior agente agente multiplicador de informação é a criança, porque ela consegue captar e ela transmite para os amiguinhos, ela leva para a avó, ela leva para a mãe, leva para o pai. Eu pude presenciar e verificar isso no trabalho PROCON, quando a gente fazia os trabalhos com algumas crianças aí de educação para o consumo, e literalmente eles chegavam e diziam em casa que antes de comprar o pai tinha que olhar e a mãe lá o rótulo, ver a validade, ver se o preço estava correto. Assim, é incrível. Então, eu acho que é exatamente isso, Felipe. É pegar da base, a educação da criança, né? Perfeito. E aí, pegando um pouco aí para a tua pergunta, deixa só se eu não estou esquecida, que é a visão que eu tinha agora, né? Isso. O que é que a pandemia, talvez, que você percebeu que a pandemia pode alterar em relação à relação de consumo? Tá, isso foi exatamente, eu tô batendo aqui, mas foi exatamente o que eu falei no artigo. A gente começou a dizer assim: eita, vem um novo mundo, e as pessoas, será que elas vão ter mais consciência para consumir? Elas estão informadas? Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro o uso da tecnologia, que já vinha no crescente, que já era presente na nossa vida, deu um boom e mostrou pra gente, né, essa facilidade de estar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. De a gente poder se comunicar, estabelecer uma conversa e atingir um grande número de pessoas diversificadas, não necessariamente quem é advogado, e a gente poder fazer uma conversa. Estou vendo amigos aqui que são da área, outros que não são, Thales, PROCON de Capibaribe, Rafaela Pragana, uma amiga aqui de Goiânia. Então, assim, você vê que você tem uma diversidade de levar a informação. A tecnologia veio e eu acho que isso aqui não acaba mais. Inclusive para reduzir custos, eu falei aqui. Eu já cansei de pegar um voo de manhã para ir para Brasília e pegar um voo de noite e para ficar 10 minutos na reunião, e a gente viu que isso aqui, né, vai ser mais do que nunca presente. Só que, em contrapartida, por que eu fiz esse adendo falando dessa questão da tecnologia, da relação de consumo? Porque a gente discute, é um novo mundo, as pessoas agora, até por uma questão de crise financeira, elas não vão pensar, vão consumir menos. Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Como eu te falei, eu acho que isso é um trabalho de educação e de informação. E a gente não pode dizer o que a gente está vivendo no momento de pressão, que isso a gente, obviamente, vão ter mudanças, vão ter aprendizados, mas a informação e a educação para o consumidor, do consumo consciente, né? De saber dos direitos que ele tem e, obviamente, dos deveres, para que ele possa estabelecer uma discussão. Eu acho que isso ainda é um caminho que a gente ainda vai
ter que percorrer, que não vai ser a pandemia 3 ou 4 meses e vai dizer que isso mudou. Eu vi uma pesquisa que teve do Observatório da Febraban, inclusive dizendo que as pessoas esperavam consumir mais, né? Esperavam ia ser um percentual maior de realização de empréstimos, de financiamentos pós-pandemia. O que a gente coloca em situação, o que a gente coloca na discussão obviamente, a gente tem aquele consumidor que a gente sabe que ou, infelizmente, perdeu o emprego ou teve sua renda reduzida. E quando eu falei de uma crise pós-pandemia séria que a gente vai viver, eu acho que é uma crise que vai se estender no mínimo aí 2 anos. Tá? Com certeza. E tem uma outra questão que é você dizer assim, fazer um trabalho de educação, de relação de consumo, para informar esse consumidor, né? Para ele se tornar um consumidor não só informado e conhecedor do seu direito, mas um consumidor consciente, porque a gente está trazendo aqui a situação da relação de consumo, uma relação que você saiba lidar de maneira consciente, né? Eu preciso realmente comprar, de que forma eu vou comprar, seja as compras via internet, que também já vinha num avanço grande, mas que durante a pandemia até quem não era adepto teve que ficar, se adaptou a isso, mas também dos cuidados, quando a gente traz uma discussão da lei da proteção de dados, quando a gente traz uma situação aqui desse consumidor informado e ele reivindicar, inclusive ele utilizar, que a gente sabe que é uma ferramenta extremamente poderosa, que é a rede social. Né? Antigamente, se uma empresa ele descumprisse ou ele não tivesse, e eu não falo só, às vezes, do descumprimento legal, mas até a questão do atendimento. Então, Exato. Hoje, você tem o poder, o consumidor tem um poder, uma ferramenta, que em 1 minuto, aquilo ali, você atinge milhares de pessoas que até então, muitas vezes, ficava restrito àquela tua área. Tu dizia assim a um vizinho, eu comprei, não gostei, ou não fui bem atendido, ou veio com um problema e não quiseram resolver o meu produto. Então, assim, a gente tem hoje a ferramenta que é a tecnologia, a gente precisa saber e utilizar, obviamente, essa tecnologia de forma em que a gente leve informação, que a gente leve educação, em que a gente instrua esse consumidor, que a gente traga e torne a relação de consumo, ela literalmente, de fato, uma relação equilibrada, colocando nas posições da forma que eles são, fornecedor e consumidor, destacando que o consumidor ele é a parte vulnerável dessa relação de consumo. Ô Dani, você acha que a pandemia trouxe uma necessidade para a sociedade de buscar realmente quais são os seus direitos, que a gente talvez tenha, pós-pandemia, esse crescimento na busca do conhecimento dos assuntos relacionados ao direito do consumidor? Sim, eu acho, na verdade, até que antes da pandemia eu vinha sentindo isso, que era o consumidor ele querendo se informar, e quando eu digo consumidor, não é quem é da área, quem milita, quem é advogado, quem é professor, o consumidor é o cidadão. Eu que pago minhas contas, eu que vou lá, que, sei lá, faço um financiamento, que compro um produto, que utilizo a internet, eu venho sentindo, né, que a gente vem numa demanda crescente, no sentido de que o consumidor ele vem se inteirando, ele vem utilizando, como eu coloquei, essa ferramenta que é a internet, a rede social, a pesquisa, para saber mais dos seus direitos. Eu acho que, embora a gente tenha tido aí alguns anos de retrocesso na defesa do consumidor, isso é fato, seja quando saiu a resolução que tirou, literalmente, né, o direito do consumidor, absurdo no segmento aéreo, da franquia das bagagens, e isso veio numa discussão aí que isso traria uma maior, um barateamento das passagens. Isso não aconteceu. Quando a gente traz uma discussão aí em relação a planos de saúde, quando a gente, inclusive, traz essa discussão aqui, através do que a gente está fazendo aqui numa rede de amigos do consumidor, para levar isso, para trazer a população, para trazer o cidadão, para a gente fazer essa discussão de forma ampla. Eu acho que quando a discussão ela ganha força, e eu venho sentindo isso, e eu espero que isso venha numa velocidade que ganhe força, é trazer o cidadão para discutir proteção e defesa do consumidor. E, mais uma vez, proteção e defesa do consumidor no sentido de cidadania. A gente, como falou, a gente acorda e dorme. Eu sinto que isso vem acontecendo.
mas que é preciso que a gente assim, realmente faça através dessa rede aqui, de outras redes, de movimentos tão importantes, que a gente leve essa informação, que a gente discuta essa informação, que a gente traga o cidadão do dia a dia, que paga suas contas, que sofre diariamente aí com esses juros altíssimos de banco, né? Que tira essa visão de, mas ele queria, ele sabia, ele comprou porque quis, ele assinou porque quis. A gente traga essa discussão aqui, lembrando que a gente ainda tem tanta gente desinformada, né? Tanta gente que não tem, que às vezes o que parece básico de informação para uns é uma realidade ainda tão distinta para outros. E que a gente precisa exatamente trazer, levar a informação, pegar e discutir a defesa do consumidor. Jogar na mesa, né? Jogar na mesa para que todos tenham acesso. Acho que é isso que é nosso principal papel. Quantas e quantas pessoas não conheciam aí quais as possibilidades de revisar contratos na relação de consumo e estão aí desesperadas precisando revisar contratos nesse momento de pandemia. Contratos particulares com as escolas, contratos de instituição financeira, de revisão de financiamento, enfim, reajuste de plano de saúde. E quantas violações a gente às vezes se depara, 2, 3 semanas atrás eu me deparei com uma dessas agressões ao Código de Defesa do Consumidor, que para mim foi uma das agressões talvez mais horrendas que eu vi nos últimos tempos, que é você ter um órgão fiscalizador brigando na justiça para não cobrir o exame de sorologia, que a gente viu, aquele absurdo. Então, assim, esse é o nosso papel. É trazer para vocês, para os consumidores, para todo mundo, debate, para a gente fomentar o debate. A gente precisa sempre estar debatendo para acompanhar essa modernidade da sociedade, para acompanhar o tempo, para não deixar o nosso Código de Defesa do Consumidor ele ser obsoleto. Isso, inclusive, é um princípio básico do nosso Código de Defesa do Consumidor e isso, inclusive, está lá no artigo 4º como Política Nacional de Relações de Consumo. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para fazer valer aquilo que está no nosso Código de Defesa do Consumidor. Dani, para finalizar, novos tempos, novas formas de consumo? Antes de responder, deixa eu só colocar, porque eu não posso perder. Você colocou muito bem. Que absurdo a gente ter uma agência que é uma agência reguladora, né? Tirando o direito do consumidor. Tantas situações, Felipe, que a gente viu aí durante a pandemia, de você ter que ver órgãos aí lutando em defesa do consumidor por negativa de plano, alegando carência em situações de emergência, vendo pessoas morrendo. A gente vê situações aí de propagandas enganosas, como aconteceu em relação a questões financeiras, onde saiu aquela mega propaganda dizendo que as pessoas teriam 60 dias aí para pagar seus financiamentos, e na verdade aquilo não se tratou nada de suspensão de pagamento, aquilo era um refinanciamento de dívida, e que o consumidor, inclusive, tinha que provocar. Então, assim, tantas coisas absurdas que aconteceram, e eu não poderia deixar de fazer essa colocação, que foi da ANS, e literalmente brigar para tirar o direito do consumidor, que foi a retirada aí do direito ao exame de sorologia. E eu tenho um exemplo muito prático. Eu tive Covid e na época que eu tive, eu fiz o teste rápido e deu negativo, que é que chamam aquele falso negativo. E eu só consegui saber que eu tinha tido a doença porque eu precisei fazer uma bateria de exames e dentre esses exames foi solicitado e eu fiz o de sorologia. E foi exatamente uma semana antes de ser retirado aí, da ANS entrar com a ação que derrubou a liminar, né, que de forma muito competente a ADCEP tinha conseguido aí para que os planos cobrissem o exame de sorologia. Mas eu não podia deixar de falar isso. Claro. Mas entrando aqui no que você falou, né, novos tempos, nova relação, nova visão de relação de consumo, eu acho que o mundo mudou. Eu não concordo assim dizer que é um novo mundo. Eu acho não, acho que vão ser vários pontos que não voltam mais atrás. Tem alguns caminhos que não tem mais volta, outros que a gente ainda está a caminhar. Eu não acho que houve uma mudança e dizer que as pessoas agora, por causa da pandemia, elas estão conhecendo e que vai ter um consumo aí consciente. Eu acho que no momento de pressão, a gente tende a ter um tipo de reação,
depois, a gente está vendo isso, depois, e que não é nem depois, a gente ainda está em pandemia, mas é uma falsa sensação, porque graças a Deus os números estão caindo, falando especificamente aqui do Estado, e aí isso traz aquela falsa sensação de que a vida está voltando ao normal. Eu acho que a gente vai ter, assim, algumas situações que vieram, como, por exemplo, reuniões que talvez a gente tivesse que viajar, adquirir passagem, esses custos e essa logística, ela mudou, talvez isso. A questão da A educação, uma adesão ao outra home office, né? Essa a adesão ao home adesão ao office home vai... office, eu acho que vem e vai ser aí um complemento dessa atividade, mas eu acho que muita coisa ainda precisa ser estudada, muita coisa precisa ser planejada, muita coisa precisa ser discutida, né? Eu acho que, infelizmente, boa parte do consumidor não conseguiu que essa informação, porque a gente ainda tem uma boa parcela que nem acesso à internet tem, Verdade. chegasse a ela, né? Eu acho que essa discussão, a pandemia nos trouxe, ela escancarou e mostrou o quanto de desigualdade a gente tem em vários segmentos, dentre elas a questão da educação e da informação. E agora fortalece, né? O brasileiro era assim, a gente nos momentos mais difíceis em que a gente tira força, em que inclusive a gente se une, nós somos um povo extremamente solidários. E quando a gente traz essa discussão, falando aqui de redes, o nome diz, gente, rede Amigos do Consumidor. É uma rede de profissionais, só gente competente, mas, sobretudo, de amigos que a defesa do consumidor nos traz. E porque eu estou falando aqui, mas estou vendo alguém falando do artigo 49, eu vou falar desse artigo. E isso vem a fortalecer. E a gente vem trazer essa discussão. Clístenes é um aluno, tá? Foi de uma pós da ESA, extremamente competente, Clístenes. E ele botou aqui, vale destacar a importância do artigo 49 do CDC, direito a arrependimento, em decorrência do aumento das compras online, por exemplo. E uma discussão que a gente teve aqui, a retirada, né, para as compras deliveries na parte de alimentação e de remédio, que a princípio ficou aquela coisa, será que é algo para a pandemia? Mas existe um grande risco de ser incluído, disso ficar após pandemia, mas que também muita gente sequer sabe desse direito de arrependimento, embora tão discutido em entrevistas, em lives, mas muita gente Que se não tentou, conhece. inclusive, tirar a aplicabilidade dele por completo. Muitas pessoas Por nem... completo. Ou seja, para você ver como a gente tem por trás tantas tentativas de violação ao nosso código, né? Porque se você pensa em retirar por completo, talvez aí uma violação muito grande. Eu até acho que retirar para algumas situações ela seja prudente, mas é uma discussão que vai levar aí talvez a uma outra live. Mas para você ver que a gente precisa realmente levar conhecimento da sociedade a essas questões. Exato. Muita gente ainda que precisa muito dessa informação. Exato. Eu acho que a pandemia ela trouxe para a gente muito aprendizado. Acho que a gente tem que aprender muito com a pandemia. Muitas coisas positivas a gente tem que tirar da pandemia também. Acho que a gente não tem só que reclamar, não. A gente precisa tirar coisas positivas, vários aprendizados, várias coisas legais que a gente pode tirar disso. E também várias questões que talvez ficaram escancaradas aos nossos olhos e que a gente precisa realmente refletir um pouco mais. Mas, Dani, eu queria te agradecer. A gente está chegando aqui ao final dessa live, está acabando o tempo, mas eu queria te agradecer. Foi uma honra enorme, primeiro, pertencer a essa rede Amigos do Consumidor. Segundo, de abrir contigo essa série de lives, de poder te entrevistar. A gente aí se conhecia ao longo da nossa caminhada na defesa do consumidor. Eu nunca tive a oportunidade de a gente bater esse papo assim tão bom. E dessa vez a gente conseguiu. E foi uma honra para mim. Muito obrigado. Vai ser uma honra fazer parte dessa luta junto com você agora, lado a lado. E deixo aqui um espaço para suas considerações finais. Felipe, eu quero agradecer a Geraldo, né? Que é extremamente visionário, que tem uma visão e que é um grande amigo e que a defesa do consumidor me deu. Dizer que o que você colocou aqui, uma vez eu falei, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, mas eu vou tentar ser bem breve. Eu coloquei exatamente isso. Às vezes a gente viajou para tão longe, sentou na mesa e não conseguiu ficar tão olho no olho como a gente está conseguindo agora.
você colocou, a gente já se cruzou em algumas entrevistas, até de surpresa, a gente chegava para ser entrevistado e estava junto, né? Mas acabava que a correria do dia a dia, cada um desempenhando sua função, a gente nunca tinha parado assim para fazer essa discussão tão boa e com tantos amigos aqui queridos participando. Então, assim, eu que agradeço. Primeiro, por ser entrevistada por você. Eu fiquei extremamente feliz quando vi que você seria o entrevistador. E um outro ponto, assim, por fazer parte da rede Amigos do Consumidor e também por abrir essa temporada aí de lives. Né? Eu abri uma temporada de lives com o Geraldo quando foi do prêmio Competência Mulher, que esse ano eu recebi. A Competência Profissional Mulher, agora em 2020, foi um pouquinho antes da pandemia, e agora abri aqui, porque eu sei que muitos dos nossos colegas que estão aqui serão entrevistados aí durante a semana. Então, assim, muito obrigada a você, a Zeralda, a todos os amigos que integram a rede, a todos os nossos amigos que ficaram aqui. É 1 hora, a gente pensa que é muita coisa, mas 1 hora passa, né, rapidinho. A gente ficaria aqui, mas eu particularmente que gosto de falar, ficaria mais umas 2 ou 3 horas. E agradecer. É isso, eu acho que eu tenho que agradecer e dizer a hora que me convidar, é só chamar que a gente tá aqui. Fernando, Aninha, meu marido, todos que estão aqui. O pessoal fica entrando aí. E a gente, a tecnologia ainda é um mundo novo. Eu sempre digo isso, mas é muito novo para mim. Mas é isso mesmo, Dani. Só lembrando, pessoal, que na quarta-feira a gente vai ter nossa segunda live e principalmente com ele, com Geraldo, o idealizador dessa rede Amigos do Consumidor. Então a gente vai bater um papo aqui às 17 horas com o Geraldo na próxima quarta-feira. Eu espero vocês lá. Dani, muito obrigado. Um beijão para ti. Então a gente se encontra nos nossos próximos eventos. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos aí. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.